Encontraram todos? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu li todos os 8 versículos para extrair o princípio do texto, que eu creio que você já tem esse discernimento, que o princípio deste texto fala sobre o tempo. O tempo. Hoje você desfrutou do tempo que Deus lhe permitiu. Pela sua graça e a sua misericórdia, eu e você não fomos destruídos. Pela graça e pela misericórdia, nós hoje estamos aqui, pela permissão de Deus. Ele tem nos permitido, com o seu fôlego, respirar, glorificar e exaltar o Senhor. Você teve um tempo para acordar. Há quem acordou 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã, 7 da manhã, 5 da manhã. 5 da manhã eu já falei, né? Meio-dia. Não, né? Já tem gente vindo aí. 11 da manhã. Teve o tempo de escovar os dentes. Teve o tempo de tomar o café da manhã. Teve o tempo de almoçar. Se você não almoçou, mas existe um tempo. Existe ou não existe, gente? Existe um tempo de almoçar, o tempo de vir na igreja, assim como você veio, 7h30, o tempo de vir. Você chega na igreja, existe o tempo de agradecer, existe o tempo de pedir perdão pelos seus pecados, existe o tempo de louvar, estava animado, estava alegre, existe o tempo de adorar, de exaltar. Agora, nesse momento, é o tempo da palavra. Então, o princípio do que o sábio, o pregador, Salomão, ele deixou nesse Eclesiastes eu preciso discernir o tempo. Eu preciso discernir o tempo. Ele falou algo aqui que me chama muita atenção. Há o tempo de falar e o tempo de se calar. Muitas pessoas ainda não tiveram esse entendimento, esse discernimento, que muitas das vezes é melhor se calar do que falar, que muitas das vezes é melhor ficar calado do que falar besteira. E eu preciso ter esse discernimento do tempo, porque, meu irmão, senão vai trazer um prejuízo para a nossa vida, vai trazer um prejuízo para a nossa família. Eu disse aqui que quando veio o tempo da pandemia, até interessante, né? O tempo de abraçar e o tempo não. Ninguém queria abraço, né? Um tempo de não se abraçar. Mas me lembro que quando na pandemia eu ministrei uma palavra sobre as 10 virgens, e dentro daquela parábola, 5 foram prudentes, 5 tiveram ali, autonomia de levar até mais azeite. Precaução, preveniu, elas se resguardaram com o seu azeite. Vai que o noivo demora, vai que ele não chega a tempo, vamos preparada, levou. A outra não se preocupou. E me lembro que naquele tempo, assim que veio a pandemia, uma pessoa chegou até mim quando ouviu essa mensagem e falou: pastor, aquela palavra tinha falado comigo, porque o tempo que eu tinha para juntar dinheiro, eu não ajuntei. E a pandemia veio, o trabalho dele fechou um monte de portas,
e ele ficou sem recursos, mas ele teve o tempo de ajuntar o seu pé de meia. Ele teve o tempo de economizar, ele teve o tempo, sabe, de ser prudente, mas ele não colocou em prática. Eu estou dizendo isso porque foi algo que ele me revelou como experiência. Há um tempo, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. É você que tem que analisar que tempo que você está vivendo. Qual é o momento que você está vivendo? Eu trouxe aqui uma mensagem, eu quero que você vá em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e toda Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vamos lá no iniciozinho, vamos frisar o início. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi era rei, o segundo rei de Israel. Era tempo de guerra, e ele decidiu, e foi uma decisão muito errada, uma escolha muito errada. Ele decidiu ficar em Jerusalém, enviou outro para lutar em seu lugar, enviou outros para combater as suas guerras. Resumindo, ele ficou em casa. Naquele dia ele estava ocioso. Essa palavra ocioso, dependendo do dicionário, vai dizer que ele estava meio que, sabe, disperso. Dependendo do dicionário, vai dizer meio que vagabundando, meio que, sabe, sem fazer nada. Ele ocioso, ele olhando ali, vê quem, gente? Batseba, tomando banho nua, pelada, na sua casa, mas estava tomando ali despida. E Davi olhou, ficou olhou, que mulher é essa? O soldado do seu lado disse: é a mulher do soldado Urias, um dos seus melhores soldados. Ele não quis saber. Manda ela vir no meu aposento. E creio eu que você já deve estar até caduco de ouvir essa história, então não vou me aprofundar muito não. Ele se deitou com a mulher de Urias, depois ele enviou ela para sua casa, ela engravidou, aí ele pegou e fez uma série de Netflix, um trâmite. Ele chama o seu comandante, pega Urias, esposa de Batseba, coloca ele na linha de frente, na linha de combate. Chegou lá na linha de combate, ele morreu, foi morto pelos inimigos, mas a ordem veio de Davi. A intenção era essa, que ele morresse, para cobrir o seu pecado. E aí, meu irmão, aconteceu que Batseba, o filho dela que estava esperando no ventre, morreu. Nasceu, demorou 7, 8 dias, morreu. Mesmo Davi jejuando, orando durante 7 dias sem comer. Alguém já ficou 7 dias aqui sem comer, gente? Eu nunca. Já fiquei o dia inteiro, 24, mas 7 dias orando na boca do pó, pedindo: Deus, me perdoa, fui eu que pequei. Creio eu que ele pediu até a morte. Estou colocando nada dentro da Bíblia não, mas meu irmão, né? Quando ele ficou sabendo que o filho dele ia morrer e que ele era o culpado, creio eu que ele falou: Senhor, me leva, mas deixa o meu filho morrer. Mas não, é algo que talvez você diga: nossa, mas que Deus cruel. Não, a Bíblia diz que tudo que aconteceu lá no velho tempo, no Velho Testamento, e
no tempo dos apóstolos, fica como figura, fica como exemplo. Então, no tempo que Davi tinha que estar lutando, guerreando, ele não foi guerrear, ele não discerniu esse tempo, e houve um grande prejuízo. Você tem que saber discernir: é tempo de gastar, é tempo de investir, é tempo de economizar, é tempo de você, buscar uma qualificação, é tempo, de você buscar a Deus, porque muitos estão perdidos, não estão discernindo o tempo. Eu e você fomos criados para dominar na face da terra e dominar também o tempo. Eu e você fomos criados para dominar sobre a terra e dominar o tempo, e muitos não estão dominando, estão vivendo uma vida arrastando com a barriga, procrastinando, com a preguiça, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. As 5 virgens nécias deixaram para comprar azeite depois a porta já estava fechada. Tem muita gente que está deixando para depois, muitos jovens que estão deixando para depois aceitar Jesus, muitas pessoas que estão deixando para depois se consertar, muitas pessoas estão deixando para depois se casar, então muitos para deixar para depois, ter um conserto com Deus, uma aliança com Deus. Não, o tempo é hoje, o tempo é agora. Eu preciso discernir o tempo. Há um tempo para tudo, mas qual é o tempo que eu estou vivendo? Tem gente que era para estar, buscando a face do Senhor, está levando a vida, mas não está acontecendo. Quer ver o que a gente tem que fazer? Vem comigo em 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas 14. Pastor, estou vivendo um tempo de bonança, glória a Deus, amém? Há quem está vivendo um tempo de aflição. Estou vivendo um tempo de aflição, dificuldade. Parece que todas as portas estão se fechando. Eu te digo, meu irmão, continue sendo fiel a Deus, honrando a Deus, sendo, vivendo uma vida de santidade, de obediência. Esse tempo vai passar. O céu e a terra passarão. A única coisa que não passa com o tempo é a palavra de Deus. Ela vai se cumprir. A palavra se cumpre. Então, não sei qual é o tempo que você está vivenciando. Aos meninos jovens aqui, é o tempo escolar, é o tempo de estudar. Aquele tempo na escola não é tempo para paquerar, tempo para namorar, tempo para pegar, contatinhos, mandar recadinhos. É tempo de crescer, é tempo de desenvolver, é o tempo de evoluir. Há um momento, existe um tempo para se relacionar. A Bíblia diz: não desperte o amor até que ele queira. Existe um tempo, existe tudo para a vida, um tempo, mas muitos atropelam esse tempo, muitos não têm esse discernimento do tempo, e olha, o prejuízo é caro. Eu acabei de falar sobre Davi, e isso aí se prolongou para o resto da vida dele. A espada não se afastou de sua casa. O pecado que ele cometeu, porque o tempo era de guerra, ele estava o quê? De braços cruzados. Quer saber? Aí a gente não sabe o que fez ele ficar. Claro, ele era rei, ele tinha o poder de ir ou não ir, mas a Bíblia destaca, e não é por acaso. Se fosse só tempo de guerra, era só tempo de guerra. Não, era tempo dos reis ir para a guerra. Ele tinha que estar na sua posição, mas não. Talvez a vaidade, o meu exército é poderoso, o orgulho, a prepotência, não sei, a arrogância, medo eu sei que não era.
o homem era valente, o homem ia para cima, mas algo fez com que ele, a preguiça, né? O comodismo, há vários fatores que fez com que ele ficasse ali em Jerusalém. E isso trouxe para nós um aprendizado. Que tempo de guerra é tempo de estar em guerra, lutando. Não é tempo de descansar. Não é tempo. E eu já trouxe uma mensagem. Enquanto você estivesse aqui, não é tempo de descansar. Espiritualmente falando, não. Você tem o seu tempo de ir pescar. Você tem o seu tempo de jogar bola. Quem mais aí? O tempo para dormir, né? Fora as 8 horas que é recomendada, né? Mas tem o seu tempo, depois você chega em casa, depois do trabalho, do almoço, você tira um cochilinho de 30 minutos, quando você olha, foi 2 horas de cochilo. Você tem o seu tempinho aí, né? Quem tem seu tempinho, né? Então, cada um de nós tem esse tempo, mas eu tenho que administrar esse tempo. Olha o que aconteceu no versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 14. E Abiás morreu com os seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. Você já conseguiu ter 10 anos de paz aí, galera? Ó, que pensa se eu não está vivendo 10 anos de paz. 10 anos de paz. Versículo 2: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou o que? Altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem o que? Ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos imagens do sol, que era um deus que eles cultuavam lá, e o reino esteve quieto diante dele. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta. Coloca na NVI rapidamente. NVI, essa palavra quieta na NVI vai dizer, estava aproveitando esse período de quê? De paz. Ele soube discernir o tempo. Estava vivendo um período de paz. Ele começou a se fortificar, se fortalecer. Ele estava vivendo um período de abundância e estava aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu o quê? Descanso. Versículo 7, vamos continuar em NVI, olha aqui comigo. E ele disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas, com torres. Torres para fazer o que, irmãos? Para que seriam as torres? Para colocar sentinelas. Os sentinelas faziam o que? Vigiar. Olha a estratégia dele. Vamos fortalecer os nossos muros, vamos construir torres para colocar sentinela. Quer dizer, ele vai ficar forte, mas também vai ficar o que? Vigiante. Não vai confiar somente nos muros, não vai confiar somente na sua força, não vai confiar somente no seu conhecimento. Não, ele se fortalece, mas vigia. Fortalece, mas vigia. Você pode ler a Bíblia todos os dias, 2, 3, 4, 5 capítulos. Você pode ficar o tempo todo em oração, o tempo todo em jejum, o tempo todo, sabe, em santidade. Mas não se esqueça do que, igreja? De vigiar. De vigiar. Amém? Glória a Deus. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para... Então, ele criou torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. Amém? Eles estavam em paz, porque estavam buscando o Senhor.
Olha, é um aprendizado para nós. Então quer dizer que no momento que o meu espírito, a minha vida está em guerra, em algum momento, em algum lugar, será, entenda, uma hipótese. Será que eu não estou deixando de buscar o Senhor da forma que Ele gostaria que fosse buscado? Porque a gente tem essa pretensão de fazer do nosso jeito. Do nosso jeito. Pastor, eu busco do meu jeito, eu busco da minha forma. Queridos, o nosso Deus, Ele nos ensina tudo. Ele nos ensinou que nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ensina tudo, tudo. Então não se engane. Às vezes você está buscando de uma forma que não é a forma que Ele gostaria que você buscasse. A gente já teve esses estudos aqui. Buscar o Senhor de todo o quê? Coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Você tem que entender que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então você não pode buscar Ele aqui na oração e sair daquela porta para fora um derrotado. Será que Deus me ouviu? Será que o que eu pedi vai acontecer? Será que eu vou ser curado? Será que Deus vai abrir a porta? Será que Deus vai realizar? Não, irmãozinho. Você buscou com todo o seu entendimento. Ele é aquele que pode me socorrer, é Ele que pode me ajudar, é Ele que pode mudar a vida do meu filho, é Ele que pode transformar a mente do meu marido, é Ele que pode mudar a minha casa. E amém. O justo não vive pela vista, o justo vive pela fé. Amém? Glória a Deus. Aí ele continua: o nosso Deus, nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz de todos os lados. Então eles construíram e o que? Prosperaram. Irmão, no tempo de paz, eles se fortificaram, eles se fortaleceram. Então está tudo bem, meu irmão, não pare de orar não, ore mais. Esse é o nosso erro. Está tudo bem, não jejua, está tudo bem, a Bíblia vai deixando de lado, está tudo bem, já não ora meia-noite como orava antes, já não ora 3 da manhã como orava antes, já não levanta 6 da manhã como levantava antes. Não sei qual era o seu propósito antes, mas quando está tudo em paz, bonância, temos a tendência a nos relaxar. Talvez no seu caso nunca aconteceu isso. Bato palma para você. Glória a Deus. Continua assim. Guarda essa palavra no coração e vigie. Pode ser um alerta. Pode ser não. É um alerta. Glória a Deus. Se nunca, continue. Continue e fique vigiando. Mas, enquanto estava, o Asa teve esse discernimento. Deus nos deu paz. Vamos o quê? Trabalhar. O inimigo não está se levantando, vamos nos fortificar. E aí no versículo 8, olha o que aconteceu. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e laços, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Versículo 9. O coxita de Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e os exércitos se puseram em posição de combate no vale de Zefata, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, no teu nome vivemos contra estes imenso exército. O Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixeis o homem prevalecer contra ti. Meu irmão, ele se preparou, ele se fortificou, ele se fortaleceu, mas ele não abandonou o clamor. O inimigo se levantou contra ele, e o inimigo
inimigo mais poderoso do que ele. Porque Satanás, meu irmão, ele é forte. Ele é mais forte, humanamente falando. Ele é mais forte do que um homem. Ele não é mais poderoso do que um homem que contém o Espírito de Deus. Isso ele não é. Porque o Senhor nos revestiu de poder. O Senhor nos concedeu todo o poder através do seu nome para pisar em serpentes e escorpião. Satanás, ele é poderoso, humanamente falando. Mas um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, estudamos isso no domingo. Fazendo a vontade de Deus, Deus nos dá força para o impossível acontecer. Você crê nisso? Amém? Você tem esse entendimento? Porque você tem que sair com esse entendimento aqui nessa noite. É assim que nós buscamos ao Senhor. O inimigo vem mais poderoso, ele está vindo com 300, o inimigo estava vindo com 1 milhão. Eles vão clamar ao Senhor. Eles se prepararam para aquele dia, mas o inimigo era mais poderoso. Eles buscam o Senhor. No versículo 12: o Senhor derrotou os cuxitas diante de Asa e de Judá, e os cuxitas fugiram. Glória a Deus. Amém. Eu vou ficar por aqui. A mensagem é bem simples. O tempo era de guerra. Davi não foi para a guerra. Houve um grande prejuízo. O tempo era de paz, mas ele se preparou para a guerra. E no dia que a guerra surgiu, ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, eles são mais poderosos do que eu. Mesmo que eu me preparei, mesmo que eu jejuei, mesmo que eu orei, mesmo que eu tenha conhecimento bíblico, o Satanás, o inferno é mais poderoso do que eu. Mas mais poderoso do que o Senhor não é. Mais poderoso do que o nosso Deus ele não é. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E se eu estiver vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de obediência, fidelidade, eu não serei atingido. Amém? Porque existem esses detalhes. Muitos se apegam, né, com o Salmo 91. Mas existem detalhes para aquele Salmo 91 se cumprir na vida de uma pessoa. Não é somente ler e decorar. Não é verdade? Tem que viver, para que Deus no dia da batalha se manifeste. Imagine Asa, mesmo sendo o rei de Judá, no tempo de paz, ele ficasse a regalia, amarrasse uma rede e água de coco, e Deus está nos dando paz, e glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, maravilha. No dia da guerra, meu irmão, no dia da guerra, ser pegado desprevenido. No ano passado e no início do nosso ano, a gente estudou sobre isso. Em todo tempo eu devo estar revestido com a armadura de Deus. O diabo, ele está furioso com você e comigo. Sim ou não, igreja? Ou ele está feliz contigo? Está furioso ou está feliz? Ele está zangado ou está batendo palma para você? E aí? Pastor, não estou achando graça não. Não, se ele está zangado contigo, você tem que achar graça. Ele vai ficar mais ainda, porque vai se levantar contra mim. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou avançar, porque Deus, ele é comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória. Discina o tempo, meu irmão. É